A gente tem aí gente muito feliz trabalhando com informática, e informática até há pouquíssimo tempo atrás não tinha uma universidade, não tem. Acho que não tem ainda uma coisa estabelecida de quem é que vai mexer e fazer programação de computador, quer dizer, existem cursos, ofícios, tem, né? Cursos por fora da universidade, há muitas empresas que oferecem esses cursos. E uma coisa que acontece frequentemente, eu soube isso aí, alguns anos atrás, eu estive na Inglaterra para dar um curso na Universidade de Birmingham, e me contaram uma coisa muito curiosa, é que as empresas não queriam contratar PhDs, quer dizer, pessoas com doutorado, porque elas é que queriam educar os seus candidatos ao trabalho. O fato de você ter um PhD não significa nada em questão de competência. Sabe por quê? Porque você, quando você tem um PhD, você adquire competência numa área específica. Quando você adquire competência numa área específica, se aquela área está lotada, você está perdido, porque é naquela área. Agora, preciso que você tenha uma liberdade, uma competência ampla para você se ajustar e se encaixar nas possibilidades. Por isso as empresas estavam preferindo quem não tinha essa habilitação específica, para que houvesse essa disponibilidade para se educar nas áreas de competência dentro da universidade, dentro da empresa. Dentre todas as áreas que você atua e atuou, né, qual é que te dá mais esse tesão assim que você fala que precisa ter? Você veja que coisa interessante. Eu nunca na minha vida pensei que eu fosse ser escritor. Eu não me preparei para ser escritor. Eu não sei fazer análise sintática. Eu acho uma inutilidade total. Se eu pudesse, eu aboliria a análise sintática. É sofrimento. O sofrimento. O que eu faria é dar muita leitura, porque a análise sintática não ensina ninguém a falar. A análise sintática é que é a música das palavras que eu estava dizendo hoje no seu texto. Pois é. Agora, quando foi que eu descobri que eu era escritor? Foi numa fase da minha vida que aconteceu uma coisa que me fez sofrer muito, e que de alguma maneira me levou a tomar a decisão de romper com toda a minha tradição, que era a tradição de produção filosófica, naquela linguagem filosófica. Uma linguagem interessante, acadêmica, uma linguagem que você é proibido dizer eu. O sujeito não se usa, observa-se, nota-se, constata-se. Quem? Ninguém e todos. Entendi. Mas você aí não assume, então. eu queria era falar com as pessoas comuns, sabe? Eu acho que o saber, ele pode ser dito de maneira simples. E aí, foi aí nesse momento que eu rompi para começar. E é preciso que as pessoas sintam isso, que às vezes é preciso romper para começar. Há uns tempos atrás, Rubem? quando eu tinha 40, eu estou com 73 anos, quer dizer, eu não tenho 73 anos, e não tenho porque eu não tenho esses 73, são os que eu não tenho mais, né? Quantos eu tenho, só Deus sabe. Não, você tem muitos pra frente. Não então, sei, quando não você sei, fala, pode eu ser tenho, você não tem, né? Não tenho, os da frente 50, eu não tenho. você não tem 50, 50 já foram. Você pode falar no aniversário, quantos anos você está desfazendo hoje? Hoje eu estou desfazendo 32. Que ótima visão. Mas muito melhor essa visão do que eu tenho. Eu não tenho nada, eu estou entregando para alguém esse negócio aí. Eu fui fazer uma palestra numa empresa que está trabalhando com executivos, altos executivos que ficaram desempregados. Repentinamente perderam o emprego. E eu tenho um amigo nessa situação que acabou de perder o emprego. Assim. E as pessoas, quando perdem o emprego, elas ficam desesperadas e elas começam a tentar encontrar o caminho nos trilhos que elas vinham seguindo. Mas esse momento de crise, talvez seja o momento para elas perguntarem, mas será que existe um outro caminho? Como aconteceu comigo. Né? Eu estava na filosofia, mas eu entrei para a literatura. Será que não existe uma outra coisa? Como eu primo fui fazer tapeçaria, o outro professor lá que foi fazer aquele filme Kolya, que eu aconselho a todo mundo, que é um filme maravilhoso que se passa em Praga, depois da invasão das forças soviéticas, e muitas pessoas perderam os empregos porque tinham ideias liberais. Então tem um sujeito lá que tocava na orquestra, era um violinista, perdeu o emprego. Você sabe como é que ele foi ganhar a vida? Tocando
no crematório. Então, quando a pessoa estava sendo cremada, ele tocava violino lá. Era uma outra alternativa. Era uma outra alternativa, e da qual ninguém podia, ele não podia ser despedido daqui. Então é preciso pensar alternativas diferentes. A sua resposta para mim tão prolixa e tão bonita, por isso que é bom de escutar, é que você gosta mesmo de escrever. Passou. Não é ser professor, nem psicólogo, talvez tudo isso junto. Eu não gosto de ser professor no sentido de ter que dar aula que tem princípio, meio e fim. Eu gosto de conversar. Mas a conversa é coisa mineira. A conversa é uma conversa vagabunda, a gente não sabe direito para onde está indo. Então esse tipo de aula eu não gosto. Eu gosto de conversar com os meus alunos. E a minha grande alegria é escrever. E aí ele escreve, e aí você tem, olha, o Rubem em CD, Rubem Alves, Orações por um Mundo Melhor, são textos seus? Não são textos meus, são textos que eu descobri. São as orações mais lindas que eu já vi. Então essa editora Nossa Cultura, com Edições Paulus, eles resolveram publicar essas orações. E você eu apenas falo. Aí, esse livro que é uma delícia, Imitaram Você Acredita em Deus, a abertura dela, inclusive, enfim, eu vou contar dele ainda aqui no programa. O Infinito na Palma das Suas Mãos, o Sonho Divino ao Nosso Alcance, que fala um pouco da plenitude humana. Aquilo que a memória ama fica eterno. Essa é de Adélia Prado. Você faz uns compilados lindos nos seus livros. Diga. Não, deixa eu só dizer, esse aqui é uma série de livros essa série baseada num verso do poeta inglês William Blake. Que ele era um místico, mas ele tinha raiva de tudo quanto era padre e tudo quanto era pastor. E ele era um místico lindo, e ele tem esse verso: ver um mundo num grão de areia e um céu numa flor silvestre, ter o infinito na palma de sua mão e a eternidade numa hora. Então, o infinito na palma da mão é a terceira linha do verso dele. Esse livro aí... Ele se mete a cozinheira ainda. Não. Está na mesa. Deixa eu te Receitas com pitadas literárias. Deixa eu te contar. Aí ele conta aqui, ó: a cozinheira existe para dar prazer. Essa é sua arte. Ela sabe o Kama Sutra da boca, as infinitas maneiras de se fazer amor com os lábios, com a língua, com o nariz, com as vísceras. Sim, com as vísceras, porque há prazeres que só se revelam em sua plenitude no silêncio escuro de nossas alcovas de amor internas, como o prazer do vinho. Deixa eu te contar uma coisa esse livro não é meu. Mas é seu, mas aqui? Não, mas peraí, deixa eu te explicar. Christian Bauer. Bauer é meu secretário, meu assessor. É que eu tenho um grupo de poesia que se reúne às terças-feiras e eu fazia sopa para o grupo. Aí eu fiquei com preguiça, então o meu secretário, o Christian, disse que ele sabia cozinhar e começou a fazer sopa. Ele é um inventor de sopas, ele faz sopas maravilhosas, receitas inventadas por ele. Então é um livrinho que a gente fez de parceria. Duas tristezas. Vou encerrar essa nossa conversa aqui, senão nós vamos ficar bem. A primeira é não ter fome quando a comida está servida à mesa. A segunda é ter fome quando não há comida à mesa. Entre essas duas tristezas, a vida acontece. O encontro entre a fome e a comida tem o nome de alegria. Bom dia. Muito bom. Adorei.